Amém. Irmão, você é muito bem-vindo à casa do Senhor, amém? Esse tem que ser para você o melhor lugar da terra nessa noite. Não existe outro lugar do planeta onde eu queria estar agora. Casa de Deus é o melhor lugar onde podemos estar. Irmãos, no próximo sábado acabou as férias, né, dos jovens. Nós estaremos voltando com a conexão e nós estaremos voltando em grande estilo. Estaremos fazendo um louvorzão ao nosso Deus. Irmão, venha, não é só para jovens, é para a igreja. Venha louvar a Deus, venha agradecer a Deus. Se você não tiver motivo para fazer essas coisas, aí você pode ficar em casa assistindo televisão. Mas se você tiver motivos para louvar e engrandecer o nosso Deus, você é convidado a estar aqui conosco. Amém? A partir das 18h30. Você que é acostumado a vir na conexão, que chega na metade do louvor, 8:50, sei lá que hora que você chega. É 6:30, irmãos. Chega 6:30. Senão você vai pegar o bonde andando e você vai chegar, vai ver aquela glória de Deus, não vai saber o que está acontecendo, e aí fica ruim. Então, 6:30, 18h30, nós te esperamos aqui. Amém? No período da tarde, nesse sábado, nós ainda não teremos atividade. Vamos ter no outro sábado. Nesse não teremos atividade. Os irmãos, eles vão usar esse período da tarde para poder acertar algumas músicas, ensaiar algumas coisas. E aí nós não teremos atividades na tarde de sábado. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais uma coisa, irmãos. Deus, ele vai te abençoar nessa noite, amém? Se você tiver um pouquinho de paciência para me ouvir e não ficar muito entediado, Deus, ele vai falar ao seu coração. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo de número 27. Lucas 5, 27. Diz assim a palavra de Deus. Quem já está comigo aí, dá um glória a Deus. Então eu posso ler, vamos lá. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, quem precisa do médico não são os sãos, não são os perfeitos, mas são aqueles que estão doentes, ou no físico, ou na alma, ou no espírito. Esses precisam do médico. Eu quero te falar uma coisa muito tremenda nessa noite. O médico está aqui na noite de hoje, amém? E se você precisa do médico, saiba que o médico, ele vai te atender. Aleluia. Irmãos, Levi, quem é esse Levi? Vamos ler um outro texto? Está em Mateus 9:9. É o mesmo texto, mas no Evangelho de Mateus. Mateus 9:9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado o que, igreja? Mateus.
sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pode voltar para o texto de Lucas 5. Eu só li o texto de Mateus para você perceber que esse Levi trata-se do Mateus. Mateus, discípulo que se tornou apóstolo, que pregou em vários lugares, martirizado pelo nome, por amor ao nome de Jesus. É desse Mateus que nós vamos falar, o escritor do Evangelho de Mateus. Irmãos, Mateus, ele era um publicano. Pergunta para o seu irmão assim: o que era um publicano? Aí você responde para ele. Você que é mais velho de evangelho, você sabe. Um publicano, irmãos, era um cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo romano. Nós estamos aqui no Novo Testamento num período onde essa região da Judéia, ela nada mais era do que uma província do Império Romano. Nesse período, a nação de Israel não era uma nação independente, mas era uma nação que vivia sob o jugo de Roma e tinha que pagar tributos ao Império. Os publicanos eram responsáveis por colher esses tributos. Só que tinha um porém: esses homens, eles pegavam uma porcentagem muitas vezes maior do que deveria. Então, além de receber o seu salário, eles recebiam aquela porcentagem a mais que eles pegavam por fora. Então, não era incomum você encontrar por aí naquela época um publicano que tivesse posses, um publicano que tivesse dinheiro. Na semana passada o pastor falava sobre Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era muito rico, porque os publicanos, eles conseguiam acumular riqueza, muitas vezes não de uma forma honesta, mas eles acumulavam. E Jesus chegou diante daquele homem e ele falou: segue-me. E a palavra de Deus, no versículo 28 de Lucas 5, fala assim, ó: e ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Pergunto para a igreja: o que leva um homem que tem dinheiro, que tem posse, que tem tudo a perder, deixar tudo para seguir Jesus? Nós não sabemos se esse foi um primeiro encontro ou já não era mais um primeiro encontro de Mateus para com Jesus. Mas o que nós sabemos é que Mateus não conhecia Jesus profundamente. Mateus não tinha um conhecimento de que Jesus, o Filho de Deus, viria para salvar a vida de Mateus. Pelo menos ele não tinha certeza disso. Então, o que leva um homem desse largar tudo para seguir Jesus? Ele largou a sua profissão, que era tão próspera. Ele deixou, irmãos, a sua renda para seguir Jesus. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente mal consegue administrar o nosso tempo para estar com Jesus. E aí um homem desse deixa tudo, que não tinha metade do conhecimento acerca de Jesus que nós temos. Então o que leva? Por quê? Por que deixar tudo para seguir Jesus? Amém. Vou tentar responder para vocês, irmãos. O tema da nossa mensagem é o seguinte: um encontro restaurador. Encontros com Jesus, irmãos, têm o poder de restaurar a nossa vida espiritual, restaurar o nosso físico, restaurar a nossa alma. Vamos lembrar um pouquinho da semana passada? Na semana passada foi pregado, foi dito sobre 4 feridas da alma
pelas quais nós precisamos de restauração. Quem lembra? Jesus amado. Qual era a primeira delas, irmãos? Sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição. Segunda delas, complexo. Aleluia. Quarta delas, carência afetiva. E a quarta? Mágoas. Mágoas com pessoas de nossa família, com pessoas que nos machucaram no passado. E o que tudo isso tem a ver com a vida deste homem? Mateus tem tudo a ver, irmãos. Repete comigo, Mateus era um publicano. Vamos entender o publicano então. Já sabemos que o publicano era um cobrador de impostos. Irmãos, mas não é tão simples assim. Existiam dois tipos de publicanos na época. Existiam pessoas enviadas por Roma, que eram responsáveis em fazer coletas a nível de cidades, a nível de províncias. E existiam publicanos que ficavam mais centralizados em determinadas regiões. E esses publicanos que ficavam centralizados em determinadas regiões, muitas vezes eram homens escolhidos dentre a própria província. Mateus era desse segundo tipo. Mateus, na verdade, ele ficava numa estrada. Ficava numa estrada que ligava Cafarnaum, ele ficava na estrada que ligava Damasco a Aco. Nas proximidades ali da cidade de Cafarnaum. Ele ficava fora da cidade, o que permitia ele cobrar impostos tanto dos viajantes, como daqueles homens pescadores e barqueiros que trabalhavam no mar da Galileia. Então ele cobrava impostos de muita gente. Só que ele era desse segundo tipo que eu falei para vocês. Ou seja, Mateus, originalmente falando, era um homem de Israel. Ele era um israelita. Ele era um homem considerado um judeu. Da região da Galileia, ele nasceu em Caná. Caná é a mesma região que Jesus realizou alguns milagres. Foi lá que Jesus foi àquele casamento e transformou a água em vinho. Mateus era daquela região. E o judeu, quando nós paramos para ler a Bíblia, como nós paramos para ler o Velho Testamento principalmente, nós percebemos que o povo judeu, eles tinham algo que o povo brasileiro não tem. O povo judeu tinha uma identidade muito forte. O povo judeu tinha um patriotismo muito forte. Quando nós paramos para ler a história dos judeus, é uma história, irmãos, repleta de heróis. Quando nós lemos a história do Brasil, a gente não consegue achar heróis. A gente estuda uma série de jogos de interesse. Mas na história desses caras existiam muitos heróis. As crianças da Judéia iam para a escola aprender sobre Moisés, aprender sobre Josué, na aula de história, aprender sobre o rei Davi, aprender sobre Gideão, aprender sobre os profetas. Então o povo judeu tem uma história na qual eles se orgulham. E eles são extremamente patriotas. Mas agora esse povo judeu, nesse contexto, ele se encontra numa situação ruim, numa situação vergonhosa. Aquela nação que já foi tão próspera, aquela nação que já conseguiu anexar ao seu território tantas outras nações, agora é uma província do Império Romano. Agora é uma nação que tem que pagar tributos. Essa nação de Israel agora é uma colônia, que é explorada por outro povo. Tem que pagar impostos a outro povo. E aí você tem um homem nascido nessa nação, que cresceu aprendendo sobre as grandezas de Deus no povo de Israel, cobrando impostos do seu povo, para enviar para a nação inimiga.
para enviar a Roma. Será que Mateus tinha muitos amigos? Será que se Mateus parasse para jogar futebol na rua, alguém ia escolher para o time? Eu fico imaginando a mulher de Mateus no supermercado, se pensássemos nos dias de hoje, e as outras mulheres olhando assim e falando, é aquela ali, ó. Aquela ali que é a esposa do publicano. Irmãos, o dinheiro desse homem, até o dinheiro, era considerado sujo, era considerado impuro. Um judeu, ao pagar o seu imposto, se ele não tivesse trocado, ele dava o dinheiro que ele tinha e ele não aceitava o troco, porque uma vez que o dinheiro passou na mão do publicano, o dinheiro era impuro. Esses homens não podiam prestar depoimento nos tribunais. O testemunho deles não era válido, porque ele era considerado um traidor da nação de Israel. Nem o dízimo e as ofertas de um homem desse eram aceitas no templo, porque, como eu disse, o dinheiro era impuro. Dinheiro ganho de forma ilícita. Esse homem era rejeitado pela sua nação. E eu fiquei me perguntando, enquanto eu estudava Mateus, pastor Ricardo, eu fiquei me perguntando, o que levou um homem desse a escolher uma profissão maldita dessa? Tanta coisa, o cara foi ensinado desde criança. E o que leva um homem desse a ser um publicano? Podem ser vários motivos, irmãos. Pode ser por causa do dinheiro. Nós sabemos que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Nós sabemos que o dinheiro tem o poder de corromper. Você que é jovem, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro. Deus vai te abençoar. Mas quando você estiver ganhando muito dinheiro, não se corrompe não. Não troca os seus valores não. Lembra de quem é que te abençoou. Lembra de quem é que te deu tudo isso. Você que é mais velho, casado, está aí na sua luta, né? Eu também creio que Deus, Ele vai te abençoar de uma forma tremenda nesta área. Mas não se ache não. Não pense porque você está ganhando um pouquinho melhor, que você agora virou alguma coisa. A Bíblia fala de um homem chamado Uzias. Quem sabe um dia a gente prega sobre ele aqui. Já foi pregado inclusive. Um homem tremendo. Um homem que tinha tudo para ser o maior rei de Israel. Ele fez obras grandes. Mas ele permitiu que o coração dele se exaltasse. E ele passou o fim dos seus dias leproso. E a palavra de Deus diz que ele morreu, é muito forte, a Bíblia só fala isso desse rei. Ele morreu sem deixar saudade. Um início tremendo. Então não faz isso. Pode ser o dinheiro. Pode ser também Mateus de repente queria provar alguma coisa para alguém. Eu pesquisei e eu não consegui encontrar como foi a criação desse homem. Como foi a criação dele? Eu sei que o nome dele era Levi. E Levi significa ligado. Primeiro Levi que nós vemos na Bíblia é o Levi, filho de Jacó, que a sua mãe Lia colocou este nome com a esperança, quem sabe, agora que eu tenho 3 filhos, o meu marido não vai se importar comigo. Então o nome de Levi tem esse significado. Quem sabe o meu marido não vai estar junto de mim. Então esse nome Levi partiu de uma mãe rejeitada.
E nós não ligamos muito para isso, mas acreditem, irmãos, um judeu não põe nome de ninguém à toa. É por isso que é muito comum Jesus mudar o nome dos discípulos. Levi vira Mateus, oferta de Deus. Simão vira Pedro, rocha. Saulo, o grande, vira Paulo, o pequeno. Por isso que é muito comum. Nome era levado muito a sério aqui. Então nós não sabemos como foi a criação dele, se ele queria provar alguma coisa para alguém. Eu sei que é muito comum, quando nós não somos aceitos dentro de nossas casas, nós queremos provar alguma coisa para alguém. Há um tempo atrás, existia um presidente americano chamado George W. Bush. Mas antes dele houve o George Bush pai. O relacionamento deles nunca foi lá essas coisas. Durante o governo do George Bush pai, o George Bush tentou invadir o Iraque. E ele fracassou. Passaram-se anos. Aí veio Bill Clinton, vieram outros presidentes. Até que o filho assume o governo. O filho sem motivo nenhum. Sem nenhuma razão lógica. Sem nenhuma explicação racional. Resolve invadir o Iraque. Foi bem sucedido. Para falar, tá vendo, pai? Onde você fracassou, eu triunfei. Porque o relacionamento não foi bom. Não foi valorizado pelo pai. Pergunto para vocês, o homem desse ama o pai? É óbvio que ama, ele decidiu seguir a carreira do pai. De alguma forma ele se espelhou no pai. Mas o contrário não houve. Então muitas vezes fazemos algumas coisas para ter reconhecimento. Você que é jovem, às vezes você faz umas bobagens para ver se você é notado dentro de casa. Às vezes você faz coisas erradas e no fundo tudo que você quer é a atenção dos seus pais. E aí nós crescemos, nos casamos, prometemos para nós mesmos que nós não vamos repetir os mesmos erros. E nós repetimos. Um dia eu estava conversando com um homem, e esse homem estava falando muito mal do rei Davi. Eu não gosto quando o povo fala mal do rei Davi. E aí eu falei, o rei Davi foi um pai muito ruim. Aí eu falei, é a verdade, mas o rei Davi foi uma vítima. Porque o rei Davi, ele foi discipulado pelo profeta Samuel. E o profeta Samuel, em determinado momento, fez um discurso para o povo. E o povo falou, olha Samuel, nós queremos um rei, porque você é velho. E os seus filhos, Samuel, não é querendo dizer não. Mas os caras não são crentes não. Mas Samuel, por sua vez, recebeu ensinamentos do profeta Eli. Profeta Eli, um homem de Deus, mas seus filhos Rofini e Finéias, Deus os matou, porque eram infiéis. E muitas vezes nós prometemos para nós mesmos que não vamos fazer as coisas que vimos dentro de casa e a gente acaba fazendo. Por que que a gente faz isso? Porque a nossa alma não foi restaurada. Irmão, porque a nossa alma não foi curada. E Mateus está ali, coletando impostos, enricando, ajuntando para si muitas posses. Mas era um homem que mal podia sair na rua. As pessoas olhavam para ele como se olha para um leproso. Era imundo.
Não é fácil ser rejeitado. Não é fácil ser rejeitado nem brincando, nem de brincadeira, irmãos. No dia de ontem eu fui no supermercado com a minha esposa. Aí quando nós estávamos voltando, e tinha um bicho morto lá e tal, no chão. E aí ela, sem querer, pisou lá no bicho. Aí eu falei para ela: sai de perto de mim, imunda. Você tocou num cadáver, eu não quero papo contigo. E aí essa brincadeira durou assim umas 2 horas. A mulher apelou. Então ninguém gosta, nem brincando. Ainda mais quando é sério. Esse homem não tinha na época disque, pizza, essas coisas não tinha. Então se ele quisesse comer, se ele quisesse ter alguma coisa, uma roupa, ele ia ter que comprar. Ele ia ter que ser atendido por pessoas. Este homem, ele era obrigado a ter acesso a pessoas. E sempre tratado com desprezo. Sempre tratado com rejeição. Sempre tratado como traidor, como uma pessoa suja, como uma pessoa do demônio. Pergunto para a igreja: Mateus era feliz? Mas o cara tinha grana, mas era feliz? Se ele entrou nessa por causa do dinheiro, ele não foi bem sucedido, porque o dinheiro não trouxe para ele o que ele achava. E a família de Mateus? E os pais? Que criaram um filho, imaginando que o filho seria qualquer coisa. Menos um traidor. Menos um cobrador de impostos. Mas ele era rico, ele chegava com aquele dinheiro para ajudar os pais. E o pai: não, esse dinheiro seu é sujo. Se tinha mulher, a mulher sofria do mesmo. Se tinha filhos, que Deus tenha misericórdia desses filhos na escola. Então aqui nós temos um homem que, quando ele deixa tudo, eu não sei te responder direito se ele estava deixando tudo ou se no coração dele ele estava aliviando a bagagem. Aquele homem viu em Jesus a esperança. Irmãos, eu não sei se você sofreu dessas coisas, ou se você sofre dessas coisas. Sentimento de rejeição. Pessoas que amamos, e quanto mais nós amamos as pessoas, mais dói a rejeição das mesmas. Complexo de inferioridade, de tanto ouvir que você não é nada, de que você não vai dar em nada. Às vezes os pais têm a mania horrível de comparar o filho com o filho do vizinho. Ah, mas o filho do vizinho tira nota tal, e você não. Ou comparar um irmão com o outro. E aí você vai se achando pequeno. Você vai se achando que não serve para nada. Carência afetiva. Muitas vezes não ouve. Não consegue perceber, não consegue sentir o amor das pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que seus pais te amam. Se eles sabem transmitir isso ou não é outra história. Porque muitas vezes eles também foram criados de uma forma onde não era transmitido. E para eles é daquele jeito que tem que ser.
e mágoas, 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 mágoas. O tempo todo, irmãos, nós somos atacados pelas mágoas. Hoje eu sou curado. Hoje eu entrego as minhas mágoas no altar do Senhor. Na saída do culto, alguém me diz algo. Na saída do culto, um telefonema. Na saída do culto, acontece algo. E eu fico magoado de novo. Então essa é uma arma que o inimigo de nossas almas usa para nos aprisionar. A rejeição gera mágoa. Então nós temos aqui um homem que não era só rejeitado, ele também era amargurado. Amargurado com Deus, amargurado com as pessoas, amargurado com a sua nação. As histórias que antes ele ouvia, ele se maravilhava quando jovem. Agora ele olhava e falava, tudo conversa fiada. Deus não habita nesse povo, coisa nenhuma. Nesse povo aqui? Não. Coisa nenhuma. E aí vem Jesus, irmãos. Vem Jesus. E faz um convite para Mateus. Segue-me. Mateus, deixando tudo, o seguiu. Existe um texto da palavra de Deus que nós vamos ler, que está no livro de Mateus. E você pode achar que é coincidência, mas não é. Esse texto só existe no livro de Mateus. Mateus 11, versículo 28. Nós sabemos que existem textos que são compartilhados nos evangelhos. Mas esse texto, especificamente falando, nós só vamos encontrá-lo no livro de Mateus, da forma que ele está aqui. E diz assim o texto: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Para quê, igreja? Para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando Jesus disse isso para muita gente. Quando Jesus disse isso, provavelmente Mateus ouviu, provavelmente João ouviu, Tiago ouviu, Pedro ouviu, muitos ouviram. Mas um cara ouviu de uma forma diferente. Ouviu tão diferente que não esqueceu. E quando foi escrever o seu evangelho, fez questão de colocar. Mateus ouviu essa frase diferente. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É exatamente assim que eu me sinto. Cansado, sobrecarregado. Acharei descanso para a vossa alma. Mateus, é exatamente disso que eu preciso. Irmãos, e ele foi. Ele aceitou o tratamento de Jesus. Mateus, ele tinha duas opções. Irmãos, nós sempre temos duas opções. Qual é a primeira opção que Mateus ele tinha? Não ir. Continuar colocando a culpa nos outros, da sua tristeza, do seu vazio. Continuar amargurado com as pessoas. Continuar lançando as suas frustrações nos outros. Continuar se fazendo de pobre coitado. Continuar se colocando como vítima do planeta. Como vítima do mundo, onde ninguém me ama, ninguém me quer e eu sou um desgraçado. Mateus, ele tinha essa opção. Mas os anos fizeram com que Mateus não quisesse mais essa opção. E a segunda opção era dar a oportunidade para Jesus trabalhar em sua alma. Dar a oportunidade para Jesus trabalhar em sua alma. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Quando nós olhamos para uma igreja, não existem somente pessoas
dentro da igreja. Sim, são pessoas, mas são histórias. Todos nós carregamos conosco uma história. E a nossa história faz de nós quem somos. Você só é do jeito que você é por causa da sua história. A sua história trouxe marcas boas e trouxe marcas ruins. Se hoje eu não consigo confiar nas pessoas, é porque na minha história eu fui traído. Se hoje eu não consigo me relacionar de uma forma saudável, é porque na minha história eu fui ferido. E eu quero te convidar a pensar um pouco na sua história. Porque a sua história é você. Você é a sua história. E o nosso inimigo muitas vezes lança algumas coisas no esquecimento, para que nós não possamos nos livrar delas. Mas a alma está ferida. A alma está machucada. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, Jesus. Você pode abrir os teus olhos. Irmãos, pergunta que eu me fiz e eu quero fazer para a igreja. Será que Mateus foi o único publicano que Jesus encontrou por aí? Será que Mateus foi o único publicano que Jesus o convidou para segui-lo? Eu quero que vocês me dêem o nome de um outro publicano. Nós sabemos do Zaqueu, mas a gente não sabe direito se o Zaqueu se tornou um seguidor, ou se ele simplesmente se arrependeu e viveu a vida dele com Deus, lá em Jericó. Mas eu quero que você me dê o nome de um outro publicano que se tornou um seguidor de Jesus. Mateus e Por favor, se você sabe, me fala, porque eu não sei. Eu sei de Mateus. Sabe o que eu sei de Mateus, igreja? Porque Mateus aceitou o chamado de Jesus. E esses tantos outros que devem ter sido chamados por aí, a gente não sabe quem são, porque não aceitaram. Irmãos, a palavra de Deus diz que um dia nós chegaremos diante de Jesus e alguns falarão assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus, ele vai falar assim: olha, em verdade eu não te conheço. Irmão, só quem quer ser conhecido, só quem quer ter o nome lembrado por Jesus, dá um glória a Deus aí. Quem aceita o chamado para o tratamento, para a restauração, para a cura, e é tratamento de choque, irmãos. Jesus às vezes permite que nós passamos por algumas situações para tratar as nossas almas, mas quem aceita o chamado para o tratamento é lembrado. Tem o nome mudado, tem o nome lembrado. Mateus aceitou, e Deus às vezes é irônico com as pessoas, com o diabo, com o destino. Deus, ele é irônico. Irmãos, nós temos 4 evangelhos. Me ajuda aí, nós temos Mateus e João. Cada evangelho com os seus destinatários. O livro de Mateus, o evangelho de Mateus, o destinatário do evangelho de Mateus
foi o povo judeu. E aí de repente você olha para mim e pensa assim, e daí? E daí, irmãos? Olha como é que Deus é lindo. O povo que rejeitou Mateus a vida toda está recebendo o evangelho de Mateus. O povo que desprezou Mateus a vida toda está recebendo a salvação através do evangelho de Mateus. O povo que sempre chamou Mateus de endemoniado estão aprendendo de Jesus através das palavras de Mateus. Durante 15 anos da sua vida, ele destinou a pregar o evangelho para os judeus. Depois ele saiu para outros lugares, mas foram 15 anos. Mateus, ele poderia fazer como nós fazemos às vezes. É difícil pregar para um parente, então eu vou falar com outro lá. Minha família me rejeita. É tão mais fácil falar com os da rua. Mas alma curada, alma restaurada, alma tratada, fez questão de pregar em casa. Fez questão de escrever um evangelho que durante os 2 primeiros séculos da igreja foi o evangelho de mais referência para os pais da igreja. Não é à toa que é o primeiro livro que colocaram como o primeiro livro. Escreveu um evangelho para os judeus, para mostrar para o mundo, principalmente para os judeus, que Jesus é o Messias. Pregou em casa. Irmãos, eu quero profetizar na sua vida que aqueles que te rejeitaram hão de aceitar Jesus através da tua vida, amém? Hão de receber as palavras de vida eterna da sua boca, hão de ser salvos através do seu testemunho, hão de ser restaurados através daquilo que você tem, a unção, a presença do Espírito Santo em sua vida, no nome de Jesus, irmãos. Mas antes, precisamos de um encontro restaurador. Precisamos de um encontro que trate a nossa alma. Quando nos convertemos, nós temos uma transformação espiritual. Mas as feridas de nossa alma ainda estão lá. Então eu quero te convidar a, de olhos fechados, se colocar de pé. Fecha os teus olhos, irmão. Eu quero te convidar a falar com Jesus. A palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí você vai poder falar: Jesus, eu quero ir. Mesmo você que um dia entregou a sua vida para Jesus, Ele quer dar descanso para a tua alma. E aí você nunca mais vai precisar colocar a culpa nos outros. Você nunca mais vai precisar sofrer ao pensar nos seus relacionamentos. Então eu quero te convidar nesse primeiro momento a fazer isso. Aí mesmo no seu lugar. Você pode abrir a sua boca. Não precisa gritar, mas fale de uma forma que pelo menos você ouça o que você está falando. E converse com Jesus. Não fique disperso agora, irmão. Não fique disperso agora. Senão o inimigo vem e rouba tudo. Aleluia. Aleluia. Santo Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és santo, Senhor. Vem, Deus, sobre nós nessa hora. Manifeste, Senhor, a Tua graça sobre nossas vidas.
Deus, tantas vezes, ó Deus, a igreja acaba sendo nosso refúgio, porque nós não conseguimos ter paz dentro de casa. Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos tratar, e a nossa casa será o nosso púlpito, a nossa casa será o lugar, ó Deus, da dupla honra, será o lugar, ó Deus, onde o Senhor fará coisas diferentes. Aleluia. Quero convidar o pastor Maicon a vir aqui à frente. O pastor, ele vai cantar um coro, mas continue orando. Continue orando. É uma música que fala sobre a experiência de Mateus, e quem sabe a minha experiência, a sua experiência. Aleluia, 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 Espírito Santo. Fique à vontade, Senhor, no nosso meio nessa noite. Santo, santo. Santo, santo. Com seus olhos fechados. Se você conhecer, você pode cantar. Se você não conhecer, continue orando. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando parei e dei ouvidos à voz do Rei, e suave veio ao meu encontro, foi que eu senti aquela voz que me dizia: vem a mim, você que está cansado, e eu te aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Foi como se o céu se abrisse para mim, e o outro lado da vida eu conheci. Hoje eu vivo com amor, eu tenho paz no meu interior. Ah, Jesus me salvou. Cristo mudou o meu coração, tirou de mim toda a ilusão. Ah, Jesus me salvou. Tomai sobre ti o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
descansar.